E após 2 bancos quebrarem nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central do país, criou uma linha de crédito para as instituições financeiras garantirem os saques dos clientes. Então, sobre esse assunto, a gente fala agora com o economista Luiz Arthur Nogueira, comentarista do Grupo Jovem Pan. Bom dia, Luiz. Explica pra gente o que está acontecendo e qual é a chance dessa medida contaminar o mercado brasileiro. Bom dia. Bom dia, Caniato. Bom dia a todos. Aqui a gente explica e descomplica a economia. De fato, 2 bancos americanos quebraram. Um deles, o SVB, o Silicon Valley Bank, que é o 16º maior banco americano. E o outro foi o Signature Bank, que é atrelado a criptomoedas. Portanto, 2 bancos relativamente importantes. É o maior problema bancário americano desde o Lehman Brothers, que quebrou lá em 2008. Lembrando que quando o Lehman Brothers quebrou, gerou a maior crise financeira deste século. Então, um assunto extremamente importante. O Tesouro americano já avisou que não vai ficar socorrendo bancos, mas a secretária Janet Yellen disse que a prioridade é resguardar o dinheiro dos clientes. Como é que funciona lá no mercado americano? Existe um fundo garantidor de crédito que garante até $250 mil por cliente. Aqui no Brasil, só por curiosidade, é muito parecido. O nosso fundo garantidor de crédito, o FGC, garante até $250 mil por cliente em cada instituição financeira. O Fed, o Banco Central Americano, anunciou a criação dessa linha de crédito para que qualquer instituição financeira possa adquiri-la e garantir eventuais saques dos seus clientes. A ideia do Fed é evitar um efeito dominó, uma corrida bancária que possa acabar derrubando outros bancos. Num primeiro momento, Caniato, não há efeito direto para o mercado bancário brasileiro. De fato, que pode dificultar, as startups brasileiras vão ter mais dificuldade em pegar financiamentos no exterior, mas, por hora, o sistema bancário brasileiro está preservado. Talvez o efeito mais imediato na economia seja uma mudança do futuro dos juros. Nos Estados Unidos, havia uma expectativa de o Fed continuar subindo juros. Talvez ele pare de subir juros para dar uma acalmada no mercado e o efeito seria até favorável no Brasil, possibilitando com que o nosso Banco Central possa, inclusive, começar a cortar juros antes da hora. Então, é uma segunda-feira muito importante que vai ter muito impacto no mercado financeiro, mas, insisto, por hora, muita tranquilidade aqui no Brasil, não há nenhum efeito direto no nosso sistema bancário. Pois é, em meio a esse cenário, Luiz, como fechou o mercado na última semana e qual a expectativa para essa? Olha, fechou de forma bem negativa, porque de fato já teve efeitos no mercado americano, no mercado europeu. Hoje, segunda-feira, as bolsas asiáticas estão caindo, por exemplo, a bolsa de Tóquio em queda de mais de 1%. As bolsas europeias estão abrindo agora também em queda por conta dessas notícias negativas e o índice futuro da Bolsa Americana também opera com tendência de queda. Aqui no Brasil, o fechamento na sexta-feira também foi negativo. A gente tem um gráfico para mostrar o comportamento do índice Bovespa. Quem nos acompanha pela TV Jovem Pan News, pela Panflix, pelo YouTube, observa, foi um fechamento ruim na sexta-feira, uma queda de 1,38% aos 103.618 pontos. Significa que quem investiu em Bolsa de Valores aqui no Brasil na virada do ano e manteve investimento até agora, está perdendo 5,6% dos seus recursos. No mercado de câmbio também houve impacto, ao próximo gráfico, a gente vai ver que o dólar subiu 1%, R$ 5,22. O euro subiu quase 2%, R$ 5,57. E o Bitcoin, que havia despencado mais de 10% na semana passada, deu um alívio, subindo 4% aos $21.441. Então vai ser uma segunda-feira muito complicada, de muita tensão no mercado financeiro, por conta dessa quebra de 2 importantes bancos no mercado americano. Tá certo. Luiz Arthur Nogueira, as principais notícias da economia do Brasil e do mundo, sempre com suas análises precisas. E o Luiz volta ao longo da programação. Valeu, Luiz. Bom dia.
Conosco nessa manhã, comentando as principais notícias. Bem-vindos, Amanda Klein, Luiz Felipe Dávila. Luiz Felipe, a gente acompanhou aí, né, a análise do Luiz Arthur Nogueira. Qual a sua opinião? Será que o novo colapso bancário nos Estados Unidos tem potencial para gerar uma crise mundial? Ou o país norte-americano aprendeu com crises passadas e agora age rápido, como a gente vê o Fed fazendo, para não proporcionar tamanho efeito desastre maior? Bom dia, Adriana, bom dia, Amanda, bom dia, Thiago, todos vocês aí da Jovem Pan, a nossa audiência. Bom, a análise do Luiz está perfeita. Nós aprendemos com crises passadas. Então, o efeito que teve na crise de 2009, com o Lehman Brothers quebrando, que se tornou criou uma pandemia no mercado, porque contaminou todas as instituições financeiras e levou realmente à maior crise financeira desde 1929, isso não vai ocorrer agora. Por quê? Porque o Fed agiu rápido, estancou o problema nesses dois bancos. Então, eu vejo que é uma coisa hoje pontual a esses dois bancos no primeiro momento. E como bem disse o Luiz Arthur, isso não afeta hoje o Brasil, o sistema financeiro brasileiro. O segundo ponto importante é como afeta a taxa de juros. Outro comentário muito correto feito pelo Luiz Arthur. A expectativa do mercado americano era que os juros iam começar a cair agora. Então, se isso postergar a queda dos juros, significa que os títulos americanos continuam altos e, portanto, isso vai retardar este processo que, com a queda do juro, faz com que a economia volte a consumir mais. Então, essa é uma parte importante que vai postergar. Agora, uma boa notícia nesse meio tempo é a China, que começa a consumir mais do que o esperado. Então, por outro lado, tem um outro efeito que também pode trazer um certo alívio aí, que é a volta da China com consumo mais forte. O Brasil, nesse sentido, pode se beneficiar em parte. Nós exportamos, como nós já conversamos aqui várias vezes no Jornal da Manhã, muita soja, proteína, carne e minério. Então, o consumo dessas coisas pode aumentar, mas não terá um efeito significativo nessa retomada do superávit brasileiro, que é a coisa mais importante hoje para nós, para essa questão da estabilidade da dívida do Brasil aqui em relação ao PIB, é ter superávit primário. A gente não tem superávit primário porque a gente ainda continua gastando mais do que exportando, portanto, isso não tem superávit primário. Então, é muito importante entender que essa mudança no comércio pode ajudar um pouco o Brasil, mas não atingir o superávit primário. Infelizmente, todas as projeções é de déficit primário esse ano e baixo crescimento. E isso sim é que interessa ao Brasil, porque vai impactar negativamente. O que pode aliviar isso é o ministro hoje, Fernando Haddad, que deverá apresentar o seu pacote de ajuste fiscal, e isso é que pode mudar ou não o humor do mercado. Eu continuo cético porque não vejo o governo empenhado no corte das despesas públicas. E ajuste que não leva em consideração o corte de despesas públicas de maneira profunda e que apenas aposta no aumento da receita, me parece frágil. Amanda Klein, bom dia, seja bem-vinda. Também te pergunto, como avalia essa crise que envolve esses bancos norte-americanos? O Federal Reserve já entrou no jogo, criou essas linhas de crédito para evitar esse colapso. Agora, qual pode ser a extensão dessa crise, hein, Amanda? Bom dia, Daniel, Dávila, Adriana, bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. O Fed agiu rápido. A principal preocupação quando um banco importante quebra, no caso do SFB, é o 16º maior banco da economia americana, é que a gente pensa num mercado muito concentrado como o brasileiro, que você tem, sei lá, 4, 5, 6 grandes bancos. Na economia americana, você tem um número muito maior, esse sistema é menos concentrado e mais pulverizado. De qualquer forma, o SFB, apesar de não ser um banco da importância que tinha o Lehman Brothers em 2018, nos remeteu àquele momento porque a quebra do Lehman Brothers gerou uma crise bancária sistêmica, com pessoas ávidas a retirar os seus depósitos, com medo de uma crise, com medo de que aqueles depósitos não fossem garantidos e o Fed obrigado a agir. Aquele momento da economia americana foi muito mais sensível e delicado do que o considerado agora. O SFB, pelos economistas que eu conversei na sexta-feira, eu conversei com alguns
algumas pessoas na sexta-feira, tentando entender o risco que aquilo significava, tanto para a economia americana e, por extensão, a economia brasileira e a economia mundial. E todos eles foram muito moderados em dizer, falaram assim, olha, o SVB é um banco importante, mas não tinha a importância que teve o Lehman Brothers em 2008, parece ser um risco mais contido, principalmente afeta ao mercado de tecnologia, que era a área de atuação desse banco, é um mercado que demora mais para conseguir um retorno, os investimentos são de longo prazo, são investimentos considerados mais arriscados, e você tem um contexto, na economia americana e mundial também, de uma subida, uma escalada de juros muito rápida. Então, nos Estados Unidos, você saiu de mais de uma década de uma taxa de zero de juros, basicamente zero, e rumando para esses 6% subitamente, né, repentinamente, o que causou um estresse numa parte do mercado. Então, alguns desses atores, desses personagens, de fato, ficam pelo caminho, como foi o caso desse banco em particular. O que é importante, que o Fed haja imediatamente, garantindo liquidez para que aqueles depositantes que queiram sacar o seu dinheiro e de outros bancos semelhantes tenham liquidez, possam sacar esse dinheiro e que não gere essa crise sistêmica. Agora, qual a oportunidade que o Arthur Nogueira apontou muito bem no comentário dele, e eu já estou vendo algumas análises nesse sentido hoje de manhã no Jornal Valor Econômico, que é o seguinte: como você pode ter, nesse sentido, um risco de crise de crédito, de desaceleração mais forte da economia americana, isso pode fazer com que o Fed pense duas vezes em subir a taxa de juros. Ele pode ser mais cauteloso, mais moderado em subir a taxa de juros. Se o Fed não sobe, ou sobe menos a taxa de juros lá fora, isso representa uma abertura de janela de oportunidade para o Banco Central fazer a mesma coisa no Brasil. Fica muito difícil o Banco Central começar a descer juros, a reduzir juros, se o Fed aumenta muito esses juros, porque tornam os títulos do Tesouro americano atraentes. É difícil agir na contramão. Por isso, se o Fed deixa de subir juros nos Estados Unidos, obviamente que não é a única variável que o Banco Central levará em consideração, mas começa a abrir uma janela de oportunidade para o BC pensar a mesma coisa no Brasil. Não é nessa reunião, que fique claro, a gente está falando de sinalizações. Agora, o outro risco que representa é quando a gente pensa nas nossas varejistas, a gente falou de crise de crédito aqui nesse setor varejista no Brasil na semana passada, e aí nos lembra que há um estrangulamento desse mercado de crédito de uma forma geral. Então, todas as antenas ligadas, os sinais de alerta também disparados.